se encontra no livro de Lucas 17. Eu queria ler com a igreja os 6 primeiros versículos apenas, acerca dos escândalos do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. Para não tomar tempo, irmão, vou ler e os irmãos acompanhem. Diz assim, Lucas 17, versículo 1. E disse aos seus discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles porque venham. Melhor lhe fora que lhe pudesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este amoreira: desarraigai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Seria. Amém? A igreja poderia sentar, glorificando e exaltando a esse Deus que é digno da honra, glória e louvor, né? Eu estava certo que o pastor ia me dar a oportunidade para trazer a palavra ontem no culto de ceia, e ali Deus falou comigo. Eu falei assim: o senhor vai fazer com que o pastor me dê a palavra nesse domingo de ceia. Preparei uma palavra, e eu estou ali, os irmãos nem todos sabem, né, eu que preparo a ceia, e estou ali na varanda do pastor preparando a ceia, e o pastor passou por mim: Carlos, você vai trazer a palavra amanhã. Eu falei: Jesus, eu me enganei de dia, né? No dia de domingo é segunda. Mas amém, estamos aqui, irmãos, por misericórdia, porque somos, como foi falado aqui, somos todos falhos, pecadores, mas Deus nos usa por misericórdia. Ele usou Mamon, não vai me usar? Então Ele usa cada um de nós, não é verdade, Nazarais? Então é assim, irmãos. E eu queria compartilhar com a igreja essa palavra tremenda aqui de Lucas 17, onde fala, né, sobre o grão de mostarda, sobre a nossa fé, que é tão pequenininha, e às vezes a gente se sente nada, a gente diz: Senhor, né, como pode, se eu preciso tanto de algo, e o Senhor às vezes não faz, demora, e a gente acaba murmurando e perde a bênção, porque a gente não pode murmurar. Aqui foi ensinado hoje, né, que nós temos que adorar. E foi falado já tantas coisas aqui na igreja, nesse culto de hoje, né, que a gente já podia sair daqui glorificando a Deus por tudo que Ele falou com cada um de nós. Mas a palavra de Deus diz que a nossa fé, irmão, é medida pelas ações que praticamos em favor do próximo e nos ajudam a levantá-lo. Nos mínimas ações, a nossa fé, mesmo pequenininha, pode ser exercitada. Esse exercício fará com que ela cresça e se torne firme. Irmão, a palavra de Deus diz: quem crê em Jesus, para as pequenas coisas tornar-se forte, para enfrentar os grandes desafios. Quando provocamos escândalo, como foi falado aqui na palavra, promovemos desunião, levantamos falso testemunho, estamos negando o nosso estágio de fé. E a palavra de Deus diz que os escândalos sempre acontecem, mas ai daqueles que acontecem por nossa causa, por quando vier os escândalos. Então tem que ter muito cuidado, irmão, porque esse mundo a gente tem visto que jaz no maligno, é tanta coisa terrível, né? Agora o certo se tornou errado, o errado se tornou certo, e já estão querendo proibir de falar da palavra do Senhor no Brasil, né? E nós temos aqui perseverado, né? Como a gente lembra desse período de pandemia, a qual todas as igrejas aqui no redor fechou, e essa aqui não fechou. Por misericórdia, o Senhor usou o nosso pastor para profetizar que nenhum de nós morreríamos de Covid, e foi de fato o que aconteceu. Ninguém daqui morreu de Covid, né? Tivemos até uma causa de morte aqui que muito nos entristeceu, né? Mas Deus sabe todas as coisas, mas não foi por Covid, né? Quando advertimos, irmãos, exortamos e repreendemos as pessoas a quem amamos, né? Já foi falado aqui também nessa noite, que a gente tem que advertir
aqueles que têm pouco ânimo, está desanimado por alguma dificuldade, né? Às vezes deprimido, como foi falado aqui também, porque a depressão, irmãos, vem, tenta nos impedir de parar, de nós prosseguirmos, porque o inimigo sabe de todas as coisas que passa, porque assim como tem os anjos ao nosso redor, tem o inimigo ao derredor, observando tudo que a gente faz. Não é verdade? Então você tem que ficar o quê? Você tem que ficar astuto, lembrando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas muitas das vezes a gente se deixa bater por uma palavra, como foi falado aqui pela Thaís, né? Que o inimigo muitas das vezes está dentro da nossa própria casa, e é verdade. Muitas das vezes a gente se arma contra o inimigo, contra uma pessoa, e vem aquele lá de dentro do nosso lar minar a nossa fé com uma palavra de desânimo, né? Mas estamos aqui nessa noite para lembrar que o nosso Deus é tremendo, é grandioso, é poderoso, e Ele pode todas as coisas, Ele reverte, converte tudo. Quando advertimos, exortamos e repreendemos as pessoas que amamos, oramos e torcemos por elas. Nós temos que torcer, clamar, né, para aquelas pessoas. Precisamos crer que agimos assim em nome de Deus. Jesus também nos ensina que é necessário não somente repreender, ensinar, corrigir o nosso próximo, mas sobretudo perdoá-lo sempre. Temos que perdoar, porque se você não perdoa o seu irmão que você está vendo, como você vai querer o perdão de Deus que você não vê? Como você pode querer o perdão de Deus? Então você tem que perdoar, irmãos. Perdoar todos os dias e nunca deixar de assim fazê-lo. Contudo, para pôr assim em prática o que Jesus nos recomenda, necessitamos cada vez mais nos apoderar do dom da fé, pois somente por ela poderemos praticar o perdão, a reconciliação, a ter serenidade diante das dificuldades. Porque, irmãos, são muitas as dificuldades que nós enfrentamos, mas o Senhor não falou, nesse mundo teremos tribulação, mas tem de bom ânimo. Se o Senhor venceu e deixou para cada um de nós essa palavra, é porque nós vamos vencer, irmãos. Você não pode desanimar, não se permita desanimar, porque Deus tem grandes coisas para cada um de nós, além do que foi falado aqui ontem, né? Tem aqui na terra a gente valoriza tanto ouro, lá no céu é rua de ouro que você vai estar pisando. Uma coisa que aqui a gente valoriza, lá não vai significar nada, vai ser como areia no deserto, né? Até todas as ruas de ouro. Você já pensou? Você já tentou imaginar como deve ser lindo o céu, né? É difícil, né, irmão? Porque a gente vê tantas belezas aqui, mas a palavra de Deus diz que a beleza lá do céu não se compara com a que tem aqui nessa terra terrestre. É muito maior. A nossa fé dá firmeza para nos não provocar escândalo e esperança de fazer muito mais do que nós próprios temos capacidade. Para isso o discípulo disse: pedia-nos com insistência, Senhor, aumenta a nossa fé. E ele tem que, e é isso que eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, porque é pequena, né? E para a glória de Deus, irmão, eu estou vivendo um momento que eu tenho agradecido muito mais ao Senhor, porque, irmão, são tantas adversidades. O irmão sabe que eu sou policial militar, já na inativa, mas eu vejo o Senhor fazer tantas coisas ao meu favor, que eu fico assim: Senhor, quem sou eu para o Senhor se importar comigo? Sou o menor da minha casa, né? O Senhor me chamou primeiro, meus irmãos, ninguém da minha família pouco conhece ao Senhor. Tem somente uma tia, que ela ali perseverava ali com a minha avó, mas depois do falecimento dela, isso ocorreu há muitos anos, em 78, então ela tem caminhado assim, mas com pouca força, né? Mas nós estamos aqui, irmão, perseverando no Senhor, né? Sempre. Eu não venho aos cultos, todos os cultos, somente para ser notado na chamada, mas é que nós temos que ser anotados pelo Senhor. É Ele que importa, irmão, né? É o Senhor que importa, Ele que vê tudo, Ele que vê o nosso coração, Ele que nos julga o que a gente faz de certo, de errado, porque muitas das vezes a gente faz algo, né, e fazemos errado.
Mas aquilo não foi o que nós planejamos, né? A gente planeja fazer o certo, mas muitas das vezes a gente erra o alvo. Mas o Senhor quer que você acerte, que você busque, que você obedeça. E aqui diz, assim Jesus também nos recomenda que o mais importante não é propriamente possuir uma grande fé, mas tomar posse do dom da fé que recebemos no nosso batismo, que quando morremos, né, para o mundo e vivermos para Cristo. Assim poderemos tomar atitude concreta de fé com amor. E aqui diz, tem uma pergunta: você tem sido sinal de tropeço para alguém? Como é o seu comportamento diante das pessoas que esperam algo de você? Você tem conseguido perdoar, como fala lá em Mateus 18, 21 e 22? Perdoar 70 vezes 7, irmão. Isso o Senhor quer dizer para mim e para você que é sempre. Não importa quantas vezes venha te pedir perdão, você tem que perdoar. Mesmo que você às vezes não consiga conviver com aquela pessoa, mas você perdoe de coração, porque o Senhor está lá vendo o que você tem feito e vai te aprovar, porque nós temos que ser aprovados pelo Senhor. Como você tem tratado as pessoas que causam escândalo ou ao seu próximo? Como você tem tratado? Você tem fé pelo menos no tamanho do grão de mostarda? Como já foi falado nessa noite, né? O que você tem plantado? Será que são boas as suas sementes que você tem plantado? Deus nos convocou para divulgar o Evangelho, que é a sua palavra. Então cabe a nós evangelizarmos esse mundo, ganhar alma para o reino do nosso Deus. Em João 15,16 tem uma palavra que eu amo muito. Eu anotei aqui: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o meu nome pedizes ao Pai, eu vos conceda. Quando eu conheci essa palavra, eu achei assim tremendo. Senhor, eu achava que eu estava te aceitando. É o Senhor que me aceita, assim como eu sou, falho, pecador, que não sou digno de tamanha bênção, né, de ser dado. O Senhor lá no céu viu que não tinha um justo nesse mundo e enviou o seu Filho para morrer pelos meus pecados, pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ter acesso a Ele. Então eu e você agora temos acesso ao Senhor. Quando a gente dobra os nossos joelhos, orando ao Senhor, Ele está ouvindo. Muitas das vezes a sua bênção não chega com a rapidez que a gente quer, né? Porque muitas das vezes nós somos ansiosos. A gente ora hoje, já quer que o Senhor responda amanhã. Porque no tempo do Senhor, irmão, tudo é formoso. Então você tem que esperar o tempo do Senhor. Porque no tempo do Senhor vai acontecer na minha e na sua vida. Não fique desesperado, né, ansioso em querer a sua vitória agora. A palavra de Deus diz que o nosso segredo é ter fé, é obedecer ao Senhor, né, como diz também em 1 Tessalonicenses 5,17, que é orar sem cessar, né, e vigiar. E muitas das vezes a gente não vigia, né, a gente não tem vigiado. E eu louvo a Deus porque tenho observado ali naquele grupo de oração do Zap, que pessoas que às vezes não estão vindo aos cultos, mas estão orando de manhã, de tarde, de noite, e assim tem sido nossas vidas, irmão, orando para pelo menos a gente procurar de alguma forma tapar nossas brechas, que já foi falado aqui também nessa noite, que a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus, né? Congregando, a gente às vezes dá desculpa que eu estou cansado, mas como foi falado aqui, não só pela Amélia, mas pelo pastor Alex, que a gente coloca tantos obstáculos e o Senhor está vendo tudo. Não adianta a gente mentir para nós mesmos, porque o Senhor vê o nosso coração e às vezes a gente quer nos enganar, né? A palavra de Deus nos ensina que a gente vai ter vitória sim, mas é no perseverar. Você tem perseverado? Você tem feito a sua parte? Em Romanos 8,37 vai diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Irmão, a palavra de Deus, nós somos mais que vencedor. E nós já conhecemos a palavra. Aqueles profetas antigos só tinham aqueles pergaminhos poucos. E nós temos 66 livros que a gente pode meditar nele, né? Praticar, buscar o Senhor. Porque o Senhor nunca nos deixa desamparado. Porque o Senhor não desampara os justos, senão essa palavra aqui seria mentirosa. O Senhor não desampara os seus. Ele tem nos abençoado, tem nos guardado, né?
A palavra de Deus: tenha fé, que ele pode ser pequena como o grão de mostarda, mas vai gerar a vitória. Você simplesmente tem que crer e não duvidar que a sua vitória vai vir. E eu estava pesquisando sobre o grão de mostarda. O grão de mostarda, como os irmãos sabem, é bem pequeno e de diferentes cores. Ele tem a cor branca ou amarela, mostarda e preta. E ele nasce apenas em alguns países. Eu não anotei aqui os países todos, porque isso eu deixei para os irmãos pesquisarem. Mas ao dar o seu fruto, o grão de mostarda, quando dá o seu fruto, ela é a maior das hortaliças. É uma folha grande, tipo assim uma folha de couve, né? A mostarda. E tudo aquilo que Deus te prometeu, irmão, vai se cumprir. Porque a promessa do Senhor não é em vão. Tudo que Ele tem prometido. O homem, às vezes, promete, né? Como fala assim: eu vou te dar um aumento, e acaba não dando um aumento, né? Mas tudo que o Senhor nos prometeu, Ele vai se cumprir na minha e na sua vida. Não desanime. Tenha fé naquele que enviou o seu único Filho por amor de cada um de nós. Não desanime diante da dificuldade. Creia que o Todo-Poderoso te ama e fará cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. E eu ainda queria, vamos louvar comigo, né? Queria pedir a Salinha que eu laço um louvor. E porque Deus, irmão, Ele faz pelos seus filhos que perseveram até o fim. Pois nada pode frustrar os sonhos de Deus na sua vida. E não será, aleluia, a não ser nós mesmos que podemos frustrar, irmãos. Só mesmo nós, que muitas vezes paramos de caminhar, paramos de orar, paramos de congregar. E eu tenho alertado algumas irmãs que eu tenho no meu zap, que eu tenho falado com elas: irmãos, persevera, busque o Senhor, volte a congregar, porque não é em vão a nossa caminhada, ela tem uma grande recompensa. Então você não pode parar, você tem que perseverar no Senhor, congregando, porque o inimigo quer parar a gente de alguma forma. Às vezes para por uma dor, é um ente querido que está do nosso lado. Ele fala assim: não vai não, tem culto na quinta, vai na quinta. Na quinta, não, vai domingo eu vou contigo. E às vezes eu não venho. Então você e eu, irmão, somos alicerces do nosso lar. Se você está aqui, é porque o Senhor sentiu firmeza em mim e em você, para você conduzir o seu rebanho, a sua família, para você levar uma palavra de fortalecimento, né? Então não desanime. E eu queria louvar com toda a igreja, se possível, né? Todos juntos de pé, adorando a nosso Deus, porque somente Ele, irmão, é merecedor de toda honra, glória e louvor.